Se eu falar alguma mentira, você fala, não é tão case assim não. Não, você pegou bem a reunião. É? Tá alinhado o pitch. Eu preparei alguns slides, não quero ficar falando no detalhe, mas é só para vocês entenderem o impacto que o telefone tem no dia a dia. Então eu vou trazer alguns cases, cases de vocês, inclusive, cases de mercado, e principalmente o que a gente espera para os próximos dias, semanas, meses e anos dessa nossa parceria, beleza? Antes de mais nada, deixa eu apresentar para vocês o que é a WZ e o que é o GoTo, tá? Eu sou um dos sócios da WZ, que é uma consultoria de implantação de soluções de comunicação. Nosso principal produto hoje é o GoTo, com quase 300 clientes no portfólio, destacando, obviamente, por proximidade. Então, vocês fazem isso muito bem no consórcio, vocês são próximos dos clientes, e é muito do que a WZ faz com os seus clientes através do GoTo, tá? O que eu preparei assim no detalhe para vocês entenderem? Como que o cliente reage, por exemplo, a uma ligação, quando que isso deve ser utilizado e de que forma isso deve ser utilizado, tá? Dados da ABAC vocês sabem de cor e salteado, não quero ficar batendo nessa tecla aqui, mas ela mesma diz que o mercado está só crescendo e vai destacar-se quem souber utilizar o relacionamento, porque, querendo ou não, o consórcio cada vez mais se torna um commodity. Então eu posso comprar talvez o mesmo produto com outras empresas. A diferença é o quão próximo eu estou do meu vendedor, o quão próximo eu estou da empresa que me vendeu e principalmente o quanto que eu me assemelho a essa pessoa, o quanto que ela me entende. Acho que vocês concordam comigo que faz muita diferença no processo comercial. Pode passar, Bia. Maravilha. Por que e quando usar voz através do GoTo no consórcio, tá? Vou separar por alguns temas aqui, porque a voz converte mais. Então, quando você liga para um cliente, você consegue ter um sentimento imediato e uma resposta imediata. O WhatsApp é um canal muito mais assíncrono, não tem sentimento envolvido, e principalmente, se o cara quiser parar de responder vocês, ele vai parar. Agora, quando você captura essa pessoa através do telefone, você entende muito mais o que está acontecendo no dia dela, o porquê que ela vai comprar ou não vai comprar de você. E isso fica muito mais claro na hora de contornar uma objeção, na hora de negociar um preço, algo nesse sentido. Então, o meu time, por exemplo, o primeiro ponto de contato deles com qualquer cliente é através do telefone. E ele vai manter isso através dos próximos pontos de contato, tá? Segundo, vão concordar comigo, tom de voz gera confiança. No WhatsApp eu tenho uma foto e um texto, com um emoji, uma figurinha, mas isso não aproxima tanto a pessoa. Estou falando de um produto que muda vidas, né? Um produto que vai fazer o cara comprar a casa dos sonhos, o carro dos sonhos, uma viagem, um procedimento, ou realizar qualquer tipo de serviço que ele queira. E é muito importante que ele entenda quem está do outro lado, que vai ajudar ele a tornar esse sonho uma realidade. Então, o tom de voz, o aperto de mão, mesmo que virtual, através do telefone, ele aproxima muito mais. Eu já vou trazer em números o quanto isso aumenta em relação a vendas. 21 vezes, né? Exatamente. Para você ter esse número aqui, ó, quando você liga para um cliente nos primeiros 5 minutos em que ele caiu no bolsão do C2S, por exemplo, a tua taxa de conversão ela pode aumentar em até 21 vezes, tá? E isso obviamente vai baixando conforme o tempo for passando. Se você liga até 10 minutos, eleva a taxa de conexão em 20% e as ligações com avanço real em 40%. Depois eu explico melhor esses dados para vocês entenderem, mas são dados de mercado e principalmente são dados de alguns dos nossos clientes, que usam num volume muito parecido com o de vocês, alguns menos, alguns mais, mas é uma média muito bem estruturada, que mostra que o telefone de fato é um canal que converte mais, e principalmente, vocês vão lembrar de cabeça, tem gente que tem medo de ligar, o cara não quer, o cara se sente desconfortável e tudo mais, e é aqui que a gente ganha, porque o cara que não liga, dificilmente ele vai conseguir se conectar com o cliente deles. Se vocês ligam, vocês conseguem obviamente aumentar muito mais essa conversão, e às vezes pode ser o teu concorrente, tá? Quando acionar o telefone, tá? Lead digital recebido, que é o caso de vocês. Primeiro contato sempre por telefone. Eu acredito que isso faz com que você já saiba o próximo passo do cara ou não. Então, às vezes ele é um curioso, às vezes ele quer um preço, você vai te alugar no WhatsApp, vai só encher teu pipeline, teu funil, e tu não vai conseguir seguir com os outros que estavam mais próximos de fechar. No telefone tu já pega o cara na hora. Eu sei, gente, que não é todo mundo que atende telefone, tá? Mas quanto mais ligação você faz, mais próximo você está do cara que vai te atender. Quando nós aplicarmos a técnica que o rapaz nos perguntou mais cedo de mudar o DDD. Mas hoje, nós estamos com quase 30% de conexão. Então, 3 a cada 10 ligações efetuadas, o cara tem atendido, né?
Então isso é um número muito importante que mostra que o telefone sim continua sendo um canal muito bom e os caras continuam atendendo o telefone. Olha só pra vocês terem uma ideia do 30%. Eu sou muito amigo da DM Card. Ele me passou esse dado. O dado dele que responde a ligação é 7%, né? Que a gente conversou até. Conversei com o Anderson, com os diretores. Então aqui está falando de 30%. Perfeito. E a ideia é aumentar a E lá ele usa a ferramenta que a gente usava. Foi por isso que eu conversei com ele, para entender como estava lá. Entendeu? Mas ele nem sabia me responder. Você vê. A DM tem mais de 2.000 posições de telemarketing. Né? Então olha como a gente está na frente. Perfeito. Muito bom. Terceiro ponto, na quebra e na objeção. Então o cara trouxe alguma objeção para vocês durante uma ligação, uma coisa que eu faço. O cliente falou que o preço está caro, o cliente falou que não concorda com algum termo, o cliente falou que não está satisfeito ou alguma outra objeção. A primeira coisa que eu faço é ligar para ele. Se ele não me atende, eu continuo pelo canal que a gente estava conversando. Caso contrário, a ligação sempre vai me ajudar a entender mais a fundo a objeção. Tá? Então nesse momento é muito importante que o telefone esteja afiado, o pitch afiado, obviamente, e que vocês peguem o telefone e liguem. Então o cara falou que não está no momento, o cara falou que não acha interessante, falou que o financiamento é mais rápido, é uma objeção, pega o telefone e liga, vocês vão perceber que vai ter um aumento significativo nesses leads que antes eram dados como perdido por objeção. Tá? E fechamento e confirmação é um ponto muito importante também, porque garante, né, traz uma segurança para ele com relação à decisão dele e uma confirmação clara do próximo passo. Então, no WhatsApp é muito fácil falar sim, ok, vamos embora e sumir. No telefone, dificilmente esse cara vai sair de uma ligação sem um próximo passo, ou quem sabe até mesmo com o Pix feito. Tá? Então, eu vejo as pessoas usando nesse modelo, nesse esqueleto, o telefone no dia a dia. Beleza? Pode passar ali. Gente, o próprio Renato já trouxe boa parte do que a gente teve de melhoria com a implantação do GoTo, e é muito recente o Go Live, a gente fez alguns testes, vocês perceberam isso, para de fato fazer o lançamento, porque nós tínhamos uma etapa muito importante, talvez a mais importante de todas, que é a integração com o C2S, tá? Mas antes disso a gente estruturou muito bem como que ia ser utilizado, os números, o formato e assim por diante. E de cara a gente percebe algumas coisas que boa parte de vocês vão concordar comigo. Quais foram as melhorias que nós já entendemos que está mudando o jogo para vocês? Primeiro, click to call no C2S. Então beleza, o botãozinho de ligar do telefone já existia antes, agora mudou para o GoTo. O que muda, Ivan? Agora vocês conseguem fazer ligações integradas com o C2S e integradas com o Sales Buddy, tá? Justamente aqui. O que quer dizer isso? Tá? Olha o número que eu tenho aqui de um cliente que usa integrado com o Sales Buddy. Vocês que contratam muitas pessoas, o tempo de ramp-up deles é um tema muito importante, imagino. Então, quando nós temos uma tecnologia que avalia para mim os pontos de contato, como por exemplo o telefone, e compara um vendedor de top performance com um vendedor de média ou baixa performance, e tenta equipará-los para entender o que torna o cara bom, a minha chance de eu rampar esse cara num tempo muito menor, geralmente em 30% a 40%, é muito maior. Então, quando nós falamos de ter o click to call no C2S, beleza, esse é um dos temas que vocês já tinham. Só que agora nós temos o Sales Buddy integrado, que vai analisar todas as ligações de vocês, pontuando o que tem sido bom, o que tem sido ruim, critérios de melhoria, oportunidades de melhoria, entre outras coisas. Isso já está rodando e já tem sido utilizado por boa parte da galera e também jogado para o C2S. Então, não é uma informação de back-office, é uma informação que vocês vão ter a partir de agora. Então vocês vão saber. Perdão. Então vocês vão saber o que fazer para melhorar uma ligação, para melhorar uma conversão e assim por diante. Beleza? Gente, desculpa, no começo eu não falei, mas se tiver dúvida ou quiser trazer algum tema, fiquem à vontade, tá? Caso contrário, vou bater aqui. Terceiro ponto, discador automático. Então é um recurso que a gente vai ter também muito em breve muito em breve não, já está disponível, mas algumas pessoas estão utilizando, outras não, para aumentar a performance de vocês durante as ligações. Eu sei algum chatão, você copiar o número, jogar lá no telefone, não atendeu para o próximo, faço o mesmo, não atendeu para o próximo, faço o mesmo e assim por diante. O discador não, o discador ele faz a tarefa chata para vocês e vocês focam naquilo que vocês são bons, que é vender, que é conversar com o cliente, que é se relacionar e assim por diante. Beleza? A ferramenta é fácil de usar, vão concordar comigo.
E aí, entra no ponto que o Renato destacou bastante, e isso foi a nossa premissa de mais de 1h30 de reunião. Como que eu garantia que as ligações de vocês elas iam ser boas? Porque, cara, eu vou lá, consigo falar com o cliente, eu estou tratando com ele, estamos negociando, de repente, não escuto mais ele, a ligação cai, a ligação fica muda, a ligação vira uma porcaria. Isso é horrível, quebra totalmente o engajamento de vocês e, obviamente, o cliente possivelmente não vai entender vocês mais. Então, vocês perdem uma grande oportunidade. Eu nem mensurei ROI aqui, porque eu acho que não ganhou o caso, tá? Mas se a gente for analisar o retorno sobre o investimento com base somente em melhoria de qualidade de ligação ou queda de ligação, facilmente isso vai ter sido pago algumas vezes. Beleza? Na AdMe, acho que é isso, tá? Multiply mais alguma coisa? Acho que não, né? Acho que é só um antes e depois, mas isso aqui eu não vou bater mais com vocês. Mas, gente... Ivan, fala um pouco dos cases de mercado de implementação do WZ e da nossa implementação aqui, número de usuários, como tem sido isso no mercado, por favor? Perfeito. Para vocês entenderem, eu vou pegar algumas marcas mais conhecidas e depois vou pegar empresas que têm um caso de uso muito parecido com o de vocês, tá? Marcas conhecidas que usam o GoTo através da WZ hoje no Brasil. Latam Airlines, Azul Linhas Aéreas, a de hospital, agora esqueci o nome, a Rappi Vida, nós temos Pernambucanas, Olha o tamanho das empresas que a gente está falando, a gente está usando a mesma ferramenta. Exato. O GoTo, para você ter uma ideia, gente, é uma empresa precursora em comunicação em nuvem, tá? Então, quando nuvem ainda era um tabu, né? Ou seja, como é que eu vou ter o meu sistema rodando fora do meu local de trabalho? Na nuvem, digamos assim. A GoTo já fazia isso há muito tempo. Então, para nós, é literalmente um arroz com feijão, um padrão, garantir qualidade e garantir estabilidade. Por isso que a gente sempre se compromete a entregar próximo dos 100%, que é o que a gente combinou com o Renato. Então são essas empresas que usam o produto da GoTo diariamente para fazer um volume até maior que vocês de ligação todos os dias e não sofrem com interrupção. Outra coisa que a gente tem por trás são as operadoras, né? Lembra que você me comentou? Perfeito. O Renato trouxe um ponto importante, obrigado por me lembrar, tá? Quando vocês usam uma telefonia de mercado, para não dizer todas são assim, mas grande parte funciona nesse formato, você tem uma operadora com a tua linha. Então vamos dizer que eu vou ligar através da Algar Telecom, que é a minha operadora padrão. Quando eu ligo para o Renato e não conectou a rota, é isso. Não tem o que eu fazer, porque a minha operadora está fora. A GoTo, ela trabalha com marketplace de operadores. Então se a tua ligação não conectou pela Algar, porque a rota da Algar caiu, eu vou conectar por Embratel. Se a Embratel estiver fora, eu vou conectar por Agera. Então hoje eu tenho pelo menos 10 operadores no meu pool que trabalham simultaneamente para o meu cliente não ficar sem rota. Pra vocês terem uma ideia, a própria Azul Linhas Aéreas usa a nossa solução entre a torre de comunicação. Então, assim, não tem possibilidade nenhuma de ficarem sem a telefonia funcional. Tá? Então, esse é um dos motivos pelo qual as empresas que estão buscando tecnologia avançada, como a Pontes, encontram a GoTo e a WZ. Ótimo.